Olá meus amigos, cá estou eu para mais uma análise, desta vez para o novo herói, o novíssimo herói de Lemúria. Pois é, o novíssimo herói de Lemúria de nome Niam. Aqui está ele, este herói que é o herói mais recente que a Karma lançou aí no jogo Myth Wars and Puzzles. E então vamos lá falar aqui de Niam. Quem foi Niam na história? Niam é a principal divindade do panteão dos povos Akan, que inclui os Ashite e os Fantes, na África Ocidental, especialmente em Gana. Portanto, é lá da mitologia africana para os lados do Gana. Ele é considerado um Deus supremo, criador do universo e fonte de toda a vida. Portanto, fica aqui este apontamentozinho. Na mitologia Akan, Niam é frequentemente associado ao céu, ao sol, sendo uma entidade distante e toda poderosa. Como Deus Criador, ele delega muitas funções ao seu filho Asani, o famoso Deus Aranha, que age como mensageiro e solicitador de problemas. Além disso, Niam também é ligado ao conceito de Niam Dua, um símbolo sagrado que representa a presença divina nos lares e nas cerimónias espirituais. Portanto, estamos aqui perante um herói da mitologia africana, lá das zonas do Gana, e então vamos lá falar aqui de Niam aqui no jogo. Como vocês veem, ele é de elemento de luz, cor amarela, de nome Niam, firmamento, graficamente espetacular, muito bonito também aqui este Niam, muito bem feito, aqui com estas vestes africanas, o Niam. Possui 829 de poder, um poder elevado, este poder é sempre sem emblemas, ou seja, poder de base quando atinge nível 80, como vocês estão aqui a ver, nível 80, 829, depois com a emblemagem, com alguma evolução, este poder ainda irá ser aumentado. Ele é da classe patrulheiro, subclasse número 2, andarilho do horizonte, possui uma civilização, como quem diz, uma família, que são os descendentes do Sol, o nome dessa família. E existem bónus, ou seja, todos os inimigos sofrem 22, 37 ou 64% de dano de queimadura, enquanto um aliado dos descendentes do Sol possuir baixa saúde. Este efeito não pode ser dissipado, ou seja, quanto mais heróis da mesma família existirem, não é? Maior será então o efeito de queimadura, mas isto é só quando eles possuírem baixa saúde, ou seja, quando eles estiverem já quase a morrer, lançam um efeito de queimadura nos adversários. Portanto, e ficam ali a queimar. Ele é resistente à interrupção de geração de maná, portanto, este herói é resistente a este símbolo. Como vocês sabem, há muitos heróis que colocam este símbolo, por exemplo, a Kaná, e ele, neste caso, é resistente a este herói, aos heróis que colocam aqui este símbolo, que é precisamente o símbolo de interrupção de geração de maná. Portanto, ele é imune a este efeito, ou seja, esses heróis que interrompem a geração de maná, nele não tem absolutamente efeito nenhum, porque ele é imune. Tem aqui mais uma habilidadezinha que diz olhar por baixo em tudo. Quando este herói está vivo, todos os aliados sagrados ganham 2% da sua vida máxima e uma pequena quantidade de maná no final de cada turno. Portanto, enquanto ele for vivo, né, todos os aliados sagrados, ou seja, todos os aliados amarelos, ganham 2% da sua vida máxima. Portanto, e uma pequena quantidade de maná no final de cada turno. Ou seja, enquanto ele estiver na vossa equipa, todos os outros heróis de cor amarela irão ganhar um bocadinho de maná, ou seja, 2%, ganham vida de 2% e um bocadinho de maná, até o final de cada turno. Portanto, dá maná e dá vida aos heróis amarelos enquanto ele estiver presente na equipa. Vamos ver aqui o seu ataque e a sua defesa. De ataque possui 790 de ataque, 734 de defesa, 1421 de saúde. Ou seja, o seu ataque mais forte que a sua defesa, o que faz dele um herói vocacionado para o ataque. Sua habilidade especial, que é sempre mais importante, chama-se Golpe de Castigo Divino. É de carregamento rápido e causa 320% de dano a 2 inimigos aleatórios. Portanto, ele tem um dano de 320% a 2 inimigos aleatórios, ou seja, nós não conseguimos escolher o inimigo que ele ataca, ele irá atacar quem ele bem entender, ou seja, 2 aleatórios, e causa 320% de dano em cada um deles.
por cada lacaio no alinhamento inimigo causa mais uma instância de dano, até 4 vezes mais. Ou seja, se a equipa adversária tiver lacaios, ou seja, ajudantes ou minons, chamem-lhe aquilo que vocês quiserem, são os bonequinhos, aqueles pequeninos, que ficam debaixo dos heróis, por cada um deles que estiver na equipa dele, na equipa adversária, ele irá causar mais uma instância de dano, ou seja, irá dar dano a mais um inimigo que esteja no tabuleiro. Portanto, ele de base ataca 2 inimigos, causando 320, mas se existirem ajudantes por cada um, irá dar dano a mais um herói de 320%, até um máximo de 4 vezes mais. Ou seja, imaginemos que eles têm muitos ajudantes lá por baixo, é claro que ele só dá até um máximo de 4 vezes, ou seja, quadriplica só esse dano. Mas o que é bastante importante, e claro que faz dele um excelente atacante. Todos os alvos que receberem dano receberão um total de 297 pontos de dano sagrado ao longo de 3 rodadas. Portanto, durante 3 rondas, aqueles inimigos que ele atingir ainda irão receber um dano de 297 pontos de dano sagrado, ou seja, deste herói, durante 3 rodadas, 3 turnos. Todos os alvos que sofrerem dano receberão 55% de menos de cura durante 3 turnos. Além disso, ainda provoca uma redução de cura de 55%, ou seja, mais de metade, que não será curado esse herói durante 3 turnos. Vamos lá aqui então, digamos, resumir aqui. Este é um herói que é vocacionado para o ataque, que dá de base, ataca 2 inimigos aleatórios, mas se na equipa adversária existirem lacaios, por cada um ele irá atacar mais um herói extra, até um máximo de 4 vezes mais. Portanto, e além disso, depois disso, ainda irá sofrer dano ao longo do tempo, ou seja, durante 3 rodadas de 297 pontos. E depois não irá deixar curar os adversários na sua totalidade, ou seja, mais de metade da cura que os adversários possam receber não será efetuada, porque ele não deixa, porque são 55% menos de cura que irão receber durante 3 turnos. Fica aqui este apontamentozinho, porque é importante esclarecer estas coisas. E claro, aqui o Niame deve ser emblemado na parte ofensiva, na grelha de talentos. Vocês apanharem tudo o que é espada na grelha de talentos para que o seu ataque ainda fique mais forte. Contudo, também vocês devem preservar aqui o Niame num cantinho da vossa equipa. Na equipa vocês devem colocar o Niame à esquerda ou à direita, mas num cantinho lá escondido, para que ele fique mais protegido das pedras, porque é um herói para o ataque, não é um herói para a defesa, e a sua defesa é relativamente baixa, e depois, se estiver ali muito exposto, ele pode cair com muito mais facilidade. E assim, ali escondido à esquerda ou à direita, no canto esquerdo ou no canto direito, ele fica mais protegido então aí das pedras, e pode então provocar os danos que muito bem entender. E claro, se a equipa tiver muitos ajudantes, ele dará muito dano sem dúvida. Portanto, é um herói que a sua grande potencialidade é o ataque, e um herói que é muito bom, por exemplo, para equipas que coloquem muitos ajudantes. Neste caso, quanto mais ajudantes eles colocarem, mais dano dará o Niame, porque irá atacar mais adversários, não são só 2, se houver então muitos lacaios na equipa. Portanto, fica aqui este apontamentozinho. Quanto à avaliação, eu vou dar um 8 aqui ao Niame, porque sem dúvida também é um excelente herói para vocês terem na vossa equipa, e claro, para defrontarem aquelas equipas que colocam muitos ajudantes, muitos minós ou lacaios. Ele é um dos bons heróis para que vocês consigam, digamos, atuar aí com ele nessas particularidades de equipas que coloquem então os ajudantes. Portanto, fica aqui este apontamento sobre o herói de Lemúria, o novo herói de Lemúria, o Niame.
A todos despeço-me com a amizade desde sempre, espero que consigam este e outros heróis, e a todos, então, votos de bom jogo. Até uma próxima, se Deus quiser.